A Estônia está analisando seriamente a possibilidade de enviar soldados em apoio às tropas ucranianas na guerra contra a Rússia. Além disso, os primeiros caças F-16 prometidos pela OTAN deverão chegar nas próximas semanas para apoiar os ucranianos em sua defesa aérea. Se você quiser entender esses e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal, faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, a Estônia está seriamente discutindo o envio de tropas para empregos de retaguarda na Ucrânia. Vamos entender aqui, ó. As discussões estão em andamento. Deveríamos estar olhando para todas as possibilidades. Não deveríamos ter nossas mentes restritas quanto ao que podemos fazer. São aí as palavras de Madis Hall, conselheiro de segurança da Estônia. Com assistência na retaguarda, as tropas da Estônia serão capazes de reduzir a carga, permitindo aos defensores ucranianos preservar a sua força para lutar nas linhas de frente. Atualmente, o Poder Executivo da Estônia está analisando o passo potencial. Então, ficou claro aí, né? A Estônia, pequenino país báltico, está analisando a possibilidade de enviar soldados para apoiar as tropas ucranianas em serviços de retaguarda, ou seja, esses soldados não seriam enviados diretamente para o fronte da guerra. Porém, ao ocuparem postos nos bastidores, no backstage, eles acabariam liberando soldados ucranianos para que estes sim fossem para o fronte de guerra. O que, apesar de não ser uma ajuda tão significativa do ponto de vista militar, é algo que com certeza ajudaria sim a Ucrânia no atual momento da guerra, em que falta efetivo militar. E aí eu chamo a atenção para outro ponto. A Estônia, assim como os dois outros países bálticos, a Lituânia e a Letônia, são certamente um ponto de bastante pesar para os russos, porque são países que durante o período soviético estiveram dentro da alça de influência da Rússia, mas que desde os anos 90 têm se afastado cada vez mais dessa influência russa. Tanto é que no último mês de fevereiro, por exemplo, a Rússia emitiu um mandado de prisão contra vários governantes, várias lideranças políticas desses países bálticos, inclusive contra essa moça aí, ó, a Kaja Kallas, que é atualmente a primeira-ministra da Estônia e tem um posicionamento muito contrário ao regime de Vladimir Putin. Dá só uma olhada. Rússia emite ordem de captura contra a premier da Estônia e outras autoridades. E por que se deu essa emissão de pedidos aí de prisão contra essas autoridades? Vamos lá, ó. O motivo da ação, no caso específico da Kaja Kallas, seria a retirada em agosto de 2022 do tanque soviético T-34 da cidade de Narva, na fronteira com a Rússia, juntamente com a retirada de outros monumentos soviéticos. Então dá uma olhada na imagem aqui, ó. Nesses três países bálticos, já eu mostro eles no mapa para você relembrar. Nesses três países bálticos, justamente por terem sido países que integraram a União Soviética, há uma série de monumentos que fazem referência ao período soviético, inclusive monumentos militares. E aí a acusação é que a Rússia estaria utilizando esses monumentos para trazer de volta a memória da população destes países, para relembrarem os tempos áureos em que foram membros da União Soviética, o tempo que venceram, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, o nazismo e o fascismo. E aí a acusação é que isso seria usado então para dividir a população e para instigar parte dessa população, muitos dos quais são de origem russa, a quererem não se aproximar do Ocidente, mas sim dos russos. Olha aqui a justificativa para a prisão, né, desses líderes dos países bálticos. Olha só, abre aspas aqui, ó. Pelos crimes contra a memória daqueles que libertaram o mundo do nazismo e do fascismo, devemos responder. Isto é apenas o começo, destacou à época Maria Zakharova, porta-voz do governo russo. Então são vários, como eu disse, monumentos como esse aqui, ó. Além do tanque, né, da imagem anterior, aqui uma estátua do Joseph Stalin. Nesse caso aqui, essa estátua ficava na Letônia e também foi retirada, foi levada para o interior de museu. Aqui, ó, só para relembrar no mapa. Os três países bálticos, né, além da Estônia, Letônia e Lituânia, bem próximos à Rússia. Assim como a Bielorrússia, assim como a Ucrânia, tudo isso aqui fazia parte da União Soviética. E aí a Estônia, Letônia e Lituânia, assim que a União Soviética teve fim, lá no começo dos anos 90, esses países rapidamente se afastaram da alça de influência da Rússia
e não apenas se integraram à OTAN, Organização Tratado Atlântico Norte, como também hoje fazem parte da União Europeia. Então, como eu disse, isso deve ser um ponto assim de muito lamento por parte do regime russo, né? Poxa, eram países aliados e que hoje nós russos não temos mais um poder de influência. Lembrando também que aqui tem toda uma questão geopolítica envolvendo o Mar Báltico. A Rússia tem sérias dificuldades de acessar águas oceânicas quentes. Além dessa dificuldade, ela tem cada vez menos acesso ao Mar Báltico. Ó. Só restou para a Rússia acessar o Mar Báltico aqui, ó, por meio dessa entrada, aqui fica a cidade de São Petersburgo, ou aqui por esse enclave, onde eu aponto o cursor do mouse, que é Kaliningrado, que é um enclave por meio do qual a Rússia não tem conexão direta. Beleza? Continua, ó. Desde a queda da União Soviética, essa questão tem confrontado o Kremlin e os países bálticos, que em muitos casos não veem o exército vermelho, ou seja, os países bálticos, em muitos casos, não veem o exército russo como libertador, mas como uma força de ocupação que impôs o regime comunista em seus países desde a Segunda Guerra Mundial. Meu governo decidiu remover os monumentos soviéticos dos espaços públicos em toda a Estônia. Aqui é a Kaja Kallas, tá? A primeira-ministra da Estônia. Como símbolos da repressão e ocupação soviética, eles se tornaram uma fonte de crescentes tensões sociais. Nestes momentos, devemos manter o risco para a população ao mínimo, escreveu a premier em suas redes sociais. Outro que se manifestou foi um ministro da Estônia, que afirmou que a Rússia estava tentando criar divisões internas dentro da sociedade. Além disso, o político acrescentou que os monumentos foram erguidos para glorificar a reocupação do país, o que não permitiremos. Então tá aí a explicação para que estes símbolos, apesar de carregados de história, estejam aí sendo retirados de espaços públicos. Tá aí a argumentação usada pelos países bálticos. Ou seja, a Rússia estaria tentando se aproveitar disso para dividir a sociedade e, quem sabe, colocar a população contra esses governantes. Mas aí quero saber o que você pensa. Você acha que é correto retirar estes monumentos carregados aí de toda uma história para tentar afastar essa ameaça vinda da Rússia? Escreve aí para mim. Além disso, pessoal, quero comentar também sobre a divulgação por uma mídia britânica da destruição de 2 sistemas Patriot que eram utilizados pela Ucrânia. Dá só uma olhada. Exército ucraniano perdeu 2 sistemas Patriot ao tentar usá-los para interceptar bombas russas. O sistema Patriot é um sistema desenvolvido pelos Estados Unidos, é considerado aí um dos sistemas mais eficientes na defesa aérea dos países. E nos últimos meses, você tem acompanhado, a Ucrânia tem sofrido muito com esses ataques aéreos vindos da Rússia, tanto com o uso de mísseis como também com o uso de drones. Então esse sistema ele é fundamental para auxiliar na defesa da Ucrânia, mas aparentemente a Ucrânia não tem utilizado aí da melhor maneira possível essas armas. Olha só, infelizmente é muito difícil se defender das bombas guiadas, porque os russos podem lançá-las a grande distância. Os ucranianos colocaram perto do fronte sistema Patriot e radares, para acioná-los rapidamente no momento certo. Eles perderam 2 lançadores Patriot. Um drone os detectou e orientou mísseis balísticos contra eles, observou Justin Bronk, especialista em assuntos militares. A destruição desses 2 sistemas Patriot foi algo que ainda não teve a confirmação por parte da Ucrânia, beleza? É apenas aqui a divulgação da informação por meio de uma mídia britânica. Mas assim, no cenário atual eu não acho improvável que isso tenha acontecido. E aí os tão prometidos caças F-16 aparentemente chegarão aí para a Ucrânia nos próximos dias, próximas semanas, dá uma olhada. Primeiros caças F-16 podem chegar à Ucrânia dentro de semanas. De acordo com o jornal britânico The Standard, os caças serão entregues até junho ou julho. Dinamarca e Países Baixos estiveram entre os primeiros países a concordar em fornecer F-16 à Ucrânia. A Casa Branca confirmou mais tarde que Kiev receberia os caças fabricados nos Estados Unidos de terceiros países, assim que os pilotos ucranianos concluíssem o treinamento. Então tá aí um ponto que muita gente destaca como sendo possivelmente um ponto de reviravolta na guerra. Há aqueles que afirmam que esses caças F-16 darão aos ucranianos não apenas uma grande possibilidade de defesa, como também de ataque contra os russos. Por outro lado,
há muitos que afirmam que isso não vai mudar em nada a situação no fronte da guerra e que, na verdade, esses caças serão em poucos dias abatidos pelos russos. A gente precisa acompanhar para ver de fato o que vai acontecer. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, declarou anteriormente, essa declaração aqui, pessoal, foi já há alguns meses, tá? Porque, inclusive, esse Sergei Shoigu, nos últimos dias, ele foi substituído. Ele deixou de ser ministro da Defesa e vai ocupar um outro cargo lá no governo russo. Dá só uma olhada. Declarou anteriormente que a Rússia começaria a eliminar os F-16 ucranianos assim que eles começassem a chegar. Ele enfatizou que os sistemas de defesa aérea da Rússia precisarão apenas de 20 dias de trabalho para destruir o primeiro lote destes caças fornecidos a Kiev. É lógico que ele não ia dizer algo diferente disso, né? Jamais ele ia dizer que agora está acabado a guerra para a Rússia, agora nós vamos perder. Não, lógico que ele não ia dizer isso. Mas, como eu afirmei, precisamos acompanhar para ver de que forma realmente esses caças interferirão positivamente ou não para os ucranianos na guerra. E aí, para finalizar, importante frisar também que hoje, no dia 14, terça-feira, no momento em que eu gravo esse vídeo, o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, está lá na Ucrânia, uma viagem aí de Estado para reafirmar o apoio dos Estados Unidos ao país. Viagem ocorre em meio à ofensiva russa, com pesados bombardeios e avanços na região de Donetsk. Nos últimos vídeos, inclusive, eu falei disso, né? Que atualmente a Rússia abriu uma nova frente de avanço sobre o território da Ucrânia, sobretudo na região norte. É talvez um dos momentos aí de maior fragilidade da Ucrânia desde que a guerra começou há mais de 2 anos. Na segunda-feira, dia 13, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que Washington estava tentando acelerar o ritmo das entregas de armas à Ucrânia para ajudá-la a reverter sua desvantagem. Abre aspas para o que ele disse. O atraso colocou a Ucrânia num buraco. Estamos tentando ajudá-los a sair desse buraco o mais rapidamente possível. Lembrando que a liberação desse novo pacote de ajuda financeira e militar dos Estados Unidos à Ucrânia ficou por meses parado no Congresso dos Estados Unidos por conta de uma disputa entre democratas e republicanos. E aí alguns têm apontado que esse atraso, essa demora, foi determinante para um rápido enfraquecimento das tropas ucranianas e que permitiu, logicamente, esse novo avanço dos russos. Mas aí, à medida que essas armas forem chegando, nós teremos a exata medida se elas irão ou não ajudar a Ucrânia a se defender desses ataques russos. Beleza, meu povo? Espero que você tenha entendido e gostado de mais essa explicação. Se sim, deixa aí o like ou o dislike. Também comenta esse vídeo e, se puder e quiser, considere apoiar financeiramente o canal. Dados da minha chave Pix aqui na descrição. Valeu? Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!